E hoje estamos de volta aqui no podcast Na Ótica de Jairo Limeira. Meu nome é Abraão Evangelista e hoje a gente vai falar sobre condomínios horizontais de casas prontas. Estou aqui com ele, claro, Jairo Limeira mais uma vez. Bora. E aí, Jairo, tudo na paz? Como é que tá essa força? Maravilha. Pronto para mais uma? Vamos embora, né? Hoje a gente está aqui, Jairo, com esse objetivo desse bate-papo, como de costume, né? Sim. Trazer a sua ótica dentro do mercado imobiliário. E o nosso tema hoje é falando sobre condomínios horizontais, de casas prontas. E o porquê essa pauta? Por que a gente trouxe essa pauta? Basicamente, é por ver o movimento do mercado, né? A procura, a demanda tem aumentado bastante. Principalmente em João Pessoa, a gente tem percebido a necessidade, né, de novos empreendimentos. E a gente quer saber de você hoje aqui a sua visão em relação ao porquê dessa procura, o que está acontecendo com o mercado, o que foi que houve, que está todo mundo atrás de casas em condomínio e ninguém encontra, o que está acontecendo? Verdade. Fica à vontade, Jair. Abraão, mais uma vez aqui para a gente trocar um pouco de experiência, falar um pouco da nossa visão de mercado, né? Obviamente, humildemente falando, é mais uma visão nossa do que a gente vivencia no dia a dia. E, assim, de fato, a gente tem percebido isso acontecer de forma muito rápida e até inesperada, né? Porque o mercado vinha, antes da pandemia, se comportando de uma maneira, eu diria, muito linear, né? Muito até acomodada. A gente, assim, com aquelas expectativas já meio que direcionadas para algo voltado para segunda moradia, para unidades menores. E de repente chega a pandemia, bagunça com tudo, muda com tudo. Dá uma loucura. Né? No início da pandemia as pessoas meio que ficaram muito desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E com isso, de fato, fortaleceu muito o mercado horizontal, né? Tanto de condomínios fechados para casas de lotes, casas prontas. E aí, com essa necessidade, obviamente, o mercado, como a gente sempre fala, o mercado é soberano. A partir do momento que aumenta a demanda, tudo se modifica, os valores já vão lá para as alturas, porque de fato a procura é muito grande. E isso, de fato, a gente vem acompanhando desde, digamos, até meados da pandemia, lá próximo do final do ano passado para cá. E a gente realmente tem tido muita procura, tem suado bastante para poder suprir, para poder atender essa demanda. Você acha também, Jair, que essa procura assim, inesperada, como você falou, por casas em condomínio, né, os condomínios horizontais, você acha que o João Pessoa em si, né, nossa cidade João Pessoa, o nosso estado, não estava preparado, está se preparando para isso? Existem oportunidades? O que você, assim, na tua visão, né? O que você acha do mercado? Com certeza, o mercado teve que se mexer muito rápido, né? Para poder atender essa demanda. Sim. Então, a gente vê que o mercado está nessa correria e tal. Então, existe uma certa mobilização meio que de emergência. A gente vê também excelentes oportunidades, mas, em compensação, os preços muito elevados, como você falou, né? Verdade. Na realidade, hoje a gente percebe que os preços realmente, de fato, subiram, mas meio que eles estão equacionando, porque até pouco tempo a gente, de fato, achava muito barato o João Pessoa se comprar e se investir em João Pessoa, principalmente no mercado horizontal, que é onde você consegue proporcionar e ter mais qualidade de vida, pela exclusividade, pela segurança, né? E as pessoas passaram a perceber essa necessidade, torno a repetir, durante a pandemia, e agora meio que já a gente imagina que estamos chegando no fim da pandemia, isso tem se fortalecido, né? Obviamente que com esse comportamento, né, das famílias mudou, né? As famílias agora passam mais tempo em casa. Então, para quem tinha uma família muito grande que morava de repente num apartamento, com a pandemia, por passar mais tempo em casa, a convivência aumentou, os laços aumentaram, então as pessoas perceberam que onde eles estavam eram apertados, né? Eles precisam de casas, espaços maiores, principalmente para crianças, né? Essa questão da experiência, né, de morar numa casa, né, Jair? É verdade. E assim, até complementando uma outra situação interessante que você comentou há pouco, o mercado, né, falando do mercado,
de fato ele meio que teve que se apressar para poder suprir, para atender essa demanda. Isso, a mobilização é geral na cidade. A cidade também cresceu muito nesse período de pandemia, porque a pandemia proporcionou às pessoas que elas tivessem mais cuidado e priorizassem a qualidade de vida. E com isso as pessoas passaram a descobrir João Pessoa, pelo fato de João Pessoa ter esse apelo, né, maravilhoso de qualidade de vida. Principalmente pessoas mais voltadas para meia e terceira idade, né? Assim, essas pessoas têm procurado muito João Pessoa. E aí, complementando o que você falou também sobre a questão das famílias, da qualidade, da nova moradia, dessa ideia de ter um diferencial, de morar numa casa, isso realmente fez com que fortalecesse o nosso mercado de condomínios horizontais. Porque de fato as pessoas têm mais, eu diria, têm mais condições de atender a família, de viver em harmonia com a família, com os vizinhos, porque você vai estar morando numa casa onde você tem mais espaço, você consegue ter seu pet, né? Enfim. Isso e também, de fato, é muito interessante. não te cortando, mas também tem, se você for ver pelo lado mais subjetivo da coisa, esse público que tem vindo a João Pessoa morar, né, de meia ou terceira idade, tem a questão também do sentimento de nostalgia, né, de morar em uma casa, né, de sair do apartamento que tá, às vezes, muitas das vezes está ligado a excesso de trabalho, só vai para dormir, aí ele está chegando ali na aposentadoria e ele está procurando daquele momento de nostalgia, lembrar da infância, voltar, né, esses velhos hábitos, né, os antigos hábitos, né? Exatamente. Assim, porque a gente costuma dizer que todo nordestino, eu digo nordestino porque é nós. Somos nós, né? E assim, por mais que a gente conheça um pouco do Brasil afora, mas a gente vive maior parte do tempo, eu vivi maior parte do meu tempo, na minha vida, aqui no Nordeste. Então, todo nordestino, ele quer morar numa casa. Porque todo nordestino gosta de criar bicho, como a gente... Plantas, né? Planta, tem ali sua horta, seu jardinzinho, ou seja, gosta de fazer alguma coisa, de arrumar uma cadeira que quebrou, sei lá, enfim. A gente tem dessas coisas, né? Isso é nosso, é raiz. E aí, na casa, obviamente, você tem liberdade e tem espaço suficiente para isso. Então, isso, eu diria, a gente tem resgatado um pouco das nossas raízes, né? E a casa proporciona também até a possibilidade, por exemplo, se eu moro de repente em Recife, Natal, ou uma cidade próxima, ou sou sertanejo, passo a maior parte do meu tempo trabalhando no sertão e eu quero uma segunda moradia em João Pessoa, por que não a casa? Né? Quando a gente pensa numa segunda moradia, não necessariamente poderia ser um apartamento, um flat, mas por que não a casa? E aí isso tem mudado muito o conceito. E os incorporadores, os construtores, eles têm percebido essa necessidade e têm tentado se adequar, elaborando, criando, desenvolvendo produtos que possam atender também essa demanda externa para que não atenda só o público de primeira moradia, mas como também de segunda moradia e por que não terceira, né? Querendo ou não, se ele mora no interior, ele trabalha no interior, ele está vindo para uma região de praia. Bacana. Então isso daí a gente tem observado de fato que a pandemia fortaleceu esse tipo de produto e não só aqui em João Pessoa, mas a gente observa que isso aconteceu no Brasil inteiro. A nossa Paraíba a gente tem acompanhado aqui de perto cidades como Bananeiras que tem explodido também essa procura por condomínios fechados, né? Já seria uma região de temperatura baixa, né? Para quem não conhece Bananeiras, a gente está falando da região de temperatura na casa assim, aproximada dos seus 18 graus, a média anual, né? Então consegue ter essa qualidade de vida. E aí quem é de João Pessoa, ele faz o inverso, ele tem a sua casa de campo para curtir seu final de semana, clima mais frio, de temperatura baixa. Então, a Paraíba tem essa versatilidade, né? É verdade. De você escolher, né, qual é o seu perfil, como é que você quer, o que é que você prioriza. Isso. E por que não ter mais de um empreendimento desse, mais de um imóvel, que você até durante o ano você pode estar ali revezando, familiares,
e mudando, né, essa rotina, na verdade saindo da rotina, né? É uma rotina que não tem rotina, né? Porque não tem coisa melhor, porque você está mudando a rotina para qualidade de vida, para curtir a família, então nada melhor que isso, né? Bacana. Bem, entendendo essa mudança do mercado e essa sua visão em relação ao comportamento das pessoas, das famílias, o que é que você vê, na sua ótica, aqui em João Pessoa, o desenvolvimento imobiliário voltado, né, como você já falou, por exemplo, eu percebo muito grande o desenvolvimento imobiliário aqui na região do Jacaré, né, Intermares, Jacaré, né, que a gente considera ainda Grande João Pessoa, né? Cabedelo, mas considera ali a Grande João Pessoa ainda, né? Porque o acesso, a gente pode estar falando aqui diversas coisas. Você que não conhece João Pessoa, né? Se você entrar no Google aí, você vai ver que é tudo muito próximo, né? Tudo muito. As pessoas têm gente que diz, é longe, não é tudo muito próximo, comparando com grandes cidades, né? Que você anda horas e horas e para chegar na cidade mais próxima. Aqui em João Pessoa, a gente tira o quê? 20 e poucos quilômetros, né? Sim, é menos que isso, né? Menos que isso, e a gente tem o acesso é muito fácil, né? Muito fácil, o trânsito flui bem, então tanto que quando você fala de Cabedelo, quem é de fora, quem nunca veio a João Pessoa, ele nem sabe que Cabedelo é outra cidade, porque você não percebe. João Pessoa termina no Bessa, já começa com Intermares, mas é aquele mesmo fluxo quando a gente vai pela via litorânea, você vai ali pelo Bessa, próximo da praia, e quando você vai pela BR, né, pela BR-230, aí é que a gente não percebe mesmo, porque as cidades elas se fundiram, né, elas se uniram, praticamente a gente não tem essa... Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo também, não há grandes diferenças na tipografia, né, no tipo de terreno, né? Então, assim, acaba que você sai de um lugar e entra no outro, e na mesma extensão você não consegue diferenciar muito. Muito plano, né? São cidades planas, né? Principalmente nessa região próximo ao mar, e você de fato não percebe. Bem lembrado. Então, agora, até uma curiosidade que parece brincadeira, mas quando você sai do Mar do Bessa, que já chega na divisa com Cabedelo, que você entra em Intermares, se você vai magiando o mar, você percebe que o Mar do Bessa ele é muito bom para banhista, que é um mar bem mais calmo. Você vai para Intermares, pela posição geográfica de Intermares, é um mar mais agitado, de ondas mais fortes, aí você já muda a prática do banhista para o surfista. Eu percebo muito isso. Realmente, você está falando agora, isso. Quando a gente passa ali nas proximidades, a gente percebe essa mudança de público, né? Você vê que uma parte é mais tranquila, você percebe mais família, mais crianças por ali, na outra você já vê uma galera mais jovem, o pessoal que é surfista e tal. Inclusive, em João Pessoa é palco de diversos esportes aquáticos, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, hein? Você que curte aí o mar, né? De repente é interessante para você. Não é isso? Então, assim, Jairo, de fato, é impressão minha, ou de fato, nessa região do Bessa, Intermares, entrando em Cabedelo, Praia do Jacaré, né? Conhecida Praia do Jacaré, essa região, de fato, existe um crescimento imobiliário lá? Ou é impressão minha? De fato, existe esse movimento suprindo essa necessidade desse público que tem buscado esse tipo de empreendimentos horizontais? Sim, isso daí, como nós falamos no início, as incorporadoras elas se mobilizaram rapidamente para atender essa demanda e a gente aí está com alguns lançamentos, com bons lançamentos, né? Principalmente o Ravel, que a gente vem acreditando muito, vem apostando muito nesse empreendimento e percebido o feedback dos investidores, dos compradores, a aceitação é muito grande, né? Então isso de fato já é realidade. Hoje nós já temos esse lançamento rodando no mercado, como eu falei também, a aceitação excepcional. Mas assim, e o público tem surpreendido com o empreendimento, pela qualidade, enfim, por tudo que ele proporciona.
E daqui a pouco a gente chega lá, né? Daqui a pouco a gente chega na Pérola, né? Certo. Mas basicamente assim, nessa região a questão do desenvolvimento imobiliário e de crescimento que eu vejo na região, eu percebo que existem muitos atacadões, né, que estão indo para lá, o sistema de atacadista está indo para lá. Sim, né? sim. A gente percebe também a triplicação também, né, da BR-230, Sim. que para quem não sabe, o marco zero da 230 é aqui em Cabedelo, João Pessoa, Exatamente, Paraíba, hein? exatamente. Não é isso? Muito pertinho lá do Jacaré, muito Né? próximo. Então, a questão de acesso é muito vantajoso, né? Tem a triplicação, existe projetos futuros aí, a gente tem acompanhado, né, que existem vários projetos para um desenvolvimento muito maior. Se você quiser ficar à vontade de falar sobre isso em relação a isso. Sim, a gente tem acompanhado não só a parte da iniciativa privada, né, dos investimentos, da própria estrutura que está sendo implantada no entorno, ali que você sempre cita a Praia do Jacaré. Nós estamos ali muito próximo da Praia de Intermares, que já é na divisa com João Pessoa, né? De um lado, quando você sai do Jacaré, sentido mar, de um lado você tem Intermares, do lado direito, do lado esquerdo você tem Ponta de Campina. Se você quer um mar mais agitado, você vai para Intermares. Como eu falei também, um mar voltado para a prática de surf. Só um parêntese, quando o Jário fala você pode ir, você não vai viajar 2, 3 horas não, viu? Não, minutos. Minutos. A gente fala 1.500 metros. Pertinho. 1,5 km, muito próximo, muito próximo. Não é à toa que quem vem de João Pessoa realmente se apaixona, né? Porque verdade. Tudo próximo, Verdade. né? Você tem todas essas possibilidades e para todos os gostos, né? E assim, não é diferente nessa região, com esse crescimento, esse entorno que a gente está falando, Cabedelo em si, tem todo esse desenvolvimento. Nós temos próximo ali o Jacaré, nós temos todas aquelas marinas, né, que dá esse suporte. Aí você maltrata. A gente tem tudo. De um lado você tem o pôr do sol do Jacaré, do outro você tem a praia, que, salvo engano, deve ter o que ali? Não tem 2 quilômetros, né, de um ponto a outro? Aproximadamente assim, isso, né? Você falou de distância, de fato nós temos aí praticamente 2 quilômetros entre o Rio Paraíba e o mar, né? E aí, no meio dessa distância que é onde, para quem não conhece, que é onde a gente está falando, né? Isso. Então a gente tem o rio e tem o mar, a BR-230 no meio. Exatamente. E esse desenvolvimento, essa explosão imobiliária acontecendo nessa região, onde tem tudo por perto, que a gente pode estar falando sobre isso também. Sim. Né? Quando você fala da BR-230, a questão da triplicação, ela é muito importante. Primeiro porque fica muito próximo, né, dos empreendimentos e da Praia do Jacaré, e ela é o principal corredor de acesso a qualquer ponto de João Pessoa. Por quê? Porque ela é paralela ao mar, certo? E aí você cruza a cidade inteira por essa rodovia. Como ela está sendo triplicada, do Porto de Cabedelo até a saída de João Pessoa, então você tem praticamente um corredor onde você só reduz a velocidade se você quiser entrar em algum bairro, ou seja, você sai de qualquer lugar para o Jacaré e vice-versa rapidamente, e facilita também o acesso para você ir à praia, ou seja, depois da BR você tem infraestrutura de bares, bons restaurantes, bares, quando eu digo bares beach clubs, né, beira-mar, supermercados, restaurantes, farmácias, você tem bons colégios particulares, você tem também faculdade de medicina muito próximo do Jacaré. Verdade. Ou seja, e do lado do rio, né, nós temos, como você falou também há pouco, eu diria que até a cereja do bolo, que são as marinas. As marinas, elas proporcionam muita qualidade de vida, porque você está ali pertinho do seu jet, você deixa seu jet, deixa seu barco ali pertinho na marina, vai andando da sua casa até uma dessas marinas, você tem mais de uma inclusive, você tem opções de escolha, né? Então assim, final de semana você encosta seu carro, vai caminhando até a marina, pega sua lanchinha, seu jet e vai curtir a família.
muito próximo de tudo também. Você vai ali para Areia Vermelha, se você quiser você vai para a Prainha, que é do lado de Lucena. Esse rio também já fica próximo, já divide também com Santa Rita, onde nós temos ali do outro lado Forte Velho, tem a Ribeira, ou seja, lugar maravilhoso, né? Assim, a gente tem um ecossistema muito equilibrado ali que esse rio proporciona. E para quem é de João Pessoa, da região, e para quem não é também, eu digo por mim e por muitas pessoas que a gente conversa, ainda é um ambiente a ser explorado. Ah, demais. Né? A gente conhece muito, mas não o suficiente, né? Como você falou, você pode vir para o lado do mar, né, com seu jet, passear, tanto que existem as embarcações, né, que fazem isso com os turistas, né, Jairo? Eles vêm os catamarãs, os catamarãs, né? Isso. Eles vêm para cá, aqui a gente consegue ter essa vista. Infelizmente a gente não pode passar para vocês agora, mas eu tenho uma vista maravilhosa que eu consigo ver os catamarãs e consigo ver onde eles param, né? Existe um passeio, né? Uma programação turística. Isso. Que eles vão lá fazer os mergulhos e tal. E de lá, eles finalizam o dia no pôr do sol do Jacaré, que é onde a gente está falando. Então, para você ver que a qualidade de vida, né, a potencializar isso morando numa região dessa, e não é à toa que os desenvolvedores imobiliários, as empreiteiras, né, os incorporadores olharam para essa região, não foi à toa. Sim. Existe a demanda, muita procura, e eles olharam para lá e viram, ó, o lugar é esse porque tem todas essas potencialidades, né? Tem toda essa qualidade de vida. E por que não condomínios horizontais nessa região? Verdade. Não, e assim, e a palavra é essa, né? Qualidade de vida, né? Porque, vamos supor, você passa a semana inteira trabalhando, então você quer chegar em casa, você quer curtir a família, quer curtir os amigos. A gente está numa cidade litorânea belíssima, com potencial absurdo de passeios e mais passeios que você pode fazer, aproveitando do mar. E aí você tem essa marina muito próxima de onde você vai morar. Você tem trabalho, tem lazer, e olha que a gente não está nem falando ainda de empreendimento, do que ele proporciona, de estrutura de lazer, né? Enfim, mas a contemplação, a oportunidade de contemplação de um pôr do sol, como eu falei também, de um ecossistema belíssimo diariamente, assim, eu acho que a gente trabalha visando isso. A gente sai de casa para trabalhar todos os dias pensando no melhor para a nossa família, né? O filho, para a esposa, para o esposo, enfim. Eu acho que esse é o objetivo maior do ser humano. E isso que você falando sobre isso agora, eu também fiquei pensando o seguinte: às vezes você está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast e está dizendo assim, beleza, eu curto essa pegada, né, de morar num ambiente desse, num espaço desse, e ter toda essa qualidade de vida, mas eu sou um investidor, né? Aí o cara está pensando, eu queria só... Sim. Eu não queria morar lá, onde eu moro já é muito bom, eu estou satisfeito nesse meu estilo de vida. Mas será que para alguém que pensa em investir nessa região também é interessante? Jairo, o que você, assim, com a sua experiência, né? Como o podcast mesmo diz, na ótica de Jairo Limeira, segura essa bomba aí, papai. Olha, assim, como a gente falou lá no início em relação à procura, né? Então, automaticamente a gente já está falando para o investidor que se hoje eu tenho um produto que a procura é maior do que a oferta, aí eu já respondo a sua pergunta diretamente. Já disse tudo, né? Porque a gente sabe que é um produto que vai valorizar. Então, assim, inevitavelmente vai valorizar. Não só pelo produto, mas o principal, a nossa cidade. A nossa Grande João Pessoa, a nossa Cabedelo, a nossa João Pessoa, a nossa Paraíba. A gente está muito otimista com o mercado hoteleiro, o turismo na Paraíba tem crescido muito em plena pandemia. A gente sabe também que no pós-pandemia o turismo regional, a tendência é que ele aumente, ele cresça cada vez mais. E João Pessoa hoje, ela deixou de ser o patinho feio, deixou de ser sombra de A, B ou C e está despontando como um dos maiores destinos no nosso país. E Cabedelo não é diferente. Como eu falo, João Pessoa e Cabedelo é praticamente uma só cidade, né? Somos colados, grudados.
A gente falando em termos de Jacaré, Jacaré é um dos pontos turísticos também mais visitados do país. Isso tende à valorização do imóvel, é só uma consequência. E a gente acompanha isso para quem comprou lá no início, já fez aquela reserva lá no pré-lançamento. A gente sabe que esse cliente ele já tem uma valorização. Tem clientes felizes aí, né? Com certeza. Não, isso daí tem clientes muito felizes. A valorização assim foi já era esperado, né? Já era esperado, acredito que sim, mas foi uma crescente assim estratosférica para quem comprou no início e ainda dá tempo, porque como você mesmo falou, a tendência é só subir, né? A tendência é só o crescimento, até porque o desenvolvimento na região tá absurdo de tudo, de todos esses apoios, né, que a gente já falou, supermercados, atacadões, como você falou, home né? center, temos home center muito próximo ali também, né? Então, assim, esse exemplo que você falou, né, de você olhar para o macro, olhar para João Pessoa, olhar para essa localidade e olhar para esse empreendimento, é algo muito diferenciado, né? Sim, sim. E aproveitando já que a gente falou, está falando de condomínios horizontais e a gente mencionou aqui o Ravel, né? Um condomínio de casas prontas, né? E aí eu queria entender um pouco, até aprender um pouquinho aqui. Quem sou eu? Balancear, eu você. balancear essas duas óticas. Por exemplo, da forma mais tradicional, pelo menos aqui em João Pessoa, a gente vê que tem vários condomínios, né, horizontais aqui em João Pessoa, que a forma, como que funciona? Os condomínios tradicionais, digamos assim, não de casas prontas. Como é que funciona? Ele vai lá, faz a aquisição do lote, do né? lote, isso. Poderia explicar isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como é que funciona a dinâmica? A diferença de quem vai fazer uma aquisição no condomínio de lotes, né? Um condomínio horizontal de lotes e o condomínio de casas prontas. Qual seria a diferença, vantagem e desvantagem que você consegue aqui? Eu sei que deve ser muitas, mas para a gente entender um pouco e para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, poder abrir mais a mente e tomar a sua decisão de repente de escolher. Tá. É muito simples. O condomínio de lotes, o cliente ele precisa de fato adquirir o lote, né? Contratar uma arquiteta, fazer um projeto e construir sua casa. Ou de repente ele já comprar uma casa pronta ou terceirizar uma empresa, terceirizar uma equipe e tocar sua obra, né? Em relação ao condomínio de casas prontas, já é totalmente diferente. Ou seja, a infraestrutura de lazer, de segurança, conforto, isso daí é muito semelhante, né? Varia de um condomínio para o outro, isso aí varia muito de acordo com cada incorporador. Mas as casas já são prontas. O cliente ele está comprando a casa pronta, vai receber juntamente com todos os outros vizinhos, né, os outros compradores, a sua casa pronta. E aí ele vai optar de acordo com a metragem. Nós, por exemplo, nesse empreendimento, nós temos 3 metragens diferentes, que a gente pode estar falando um pouco mais à frente. Ele escolhe o tipo de produto e já vai para dentro da sua casa pronta. Sem ter todo esse trabalho de construção, de enfrentar uma obra, enfim. É algo muito interessante pela comodidade, né? Entendi. Então, eu diria que o simples é o pronto, né? Porque você comprar o lote e ter que fazer todo o projeto, né? Enfim, eu não conheço muita gente que gosta de obras, né? Poucas pessoas gostam de obra e os que eu conheço são os que trabalham no setor. Porque obra normalmente é dor de cabeça, né? Eu já queria também aproveitar e enfatizar bastante que esse podcast que a gente está aqui hoje, no podcast Na Ótica de Jair Limeira, a gente está aberto também a ouvir feedbacks, né? Sim, muito importante. De quem está nos ouvindo, nos assistindo. Tiver dúvidas, chama a gente, vai ter nossos contatos aí em algum lugar. O pessoal do marketing é desenrolado aí. Tem um amigo nosso que ele é bom menino do marketing, né? Então você entra em contato, chama a gente, deixa a mensagem, enfim. E a gente vai poder também estar criando conteúdo, né, direcionado para quem tiver dúvida e sem esquecer que a equipe, né, o Grupo Limeira está disponível para atender 100%, né, Jair? Sim, estamos
Pronto. Momento jabá. É, Então entre em contato e a gente está disponível aí para atender, tirar todas as dúvidas. E o nosso objetivo é entender para atender, de fato, né? verdade. Você também, você é corretor, Nosso você objetivo é esse. tem estudado, tem conhecido o mercado, você também tem conhecido bastante como as coisas têm funcionado, né? Com certeza. E aí, olhando agora para o Ravel, né? Vamos entrar um pouquinho no assunto do Ravel, conhecer um pouquinho o Ravel. Você já entendeu onde João Pessoa está situado, as potencialidades que tem. Você já entendeu que, de fato, eu diria que é um caminho sem volta, né? Porque esse novo, antigo, atual e novo estilo de vida, né? Digo assim, as pessoas retornando para as casas, para os condomínios fechados, essa nova vivência das famílias, isso é algo que de fato, para quem todos nós estamos vivendo esse momento pandêmico, sabe que é diferente você ter todo esse espaço, ter todo esse conforto, ter essa qualidade de vida de morar em uma casa, em um condomínio fechado, né? Com toda a segurança que um condomínio fechado tem, toda a organização, enfim. O Ravel tem essa proposta, né? Uma das propostas do Ravel é justamente essa, é trazer o conforto, a segurança, o cuidado, né? Para quem não sabe, o Ravel ele tem essa composição do riguet, né? Da palavra riguet, que basicamente é um termo nórdico, né? E a gente sabe que a Noruega é um dos países considerado mais felizes do mundo, né? E esse conceito que vem para o Ravel de ter essa experiência, não que o riguet seja conforto, segurança, mas o sentimento, a sensação, né, de uma nova experiência, a experiência de estar vivendo em família, com as crianças, de você ter aquele espaço destinado para a criança, aquele espaço destinado para os condôminos, de ter essa influência da conexão entre as pessoas. O Ravel tem todo esse conceito, né? Sim. É um empreendimento que ele é rústico, né? Ele tem uma pegada mais rústica, mais natural, né? Mais bem arborizado, né? Tem essa pegada e ao mesmo tempo tem muita tecnologia, segurança e modernidade envolvida, né, Jair? Verdade, verdade. Não só esses itens que você falou, mas também a infraestrutura de lazer, ela proporciona, até já antecipando um pouco, falando sobre o empreendimento, ela proporciona o que a gente sempre enfatiza e prioriza, que é a qualidade de vida, né? A começar pelo mirante, que a gente tem um mirante espetacular, que tem a vista definitiva para o rio e o pôr do sol do Jacaré, que eu acho que isso daí é o lugar mais, eu diria, emblemático do empreendimento, né? Um lugar de contemplação, você esquecer de tudo ali, curtir de fato o pôr do sol. Então, assim, e muitas outras coisas também que vai estar proporcionando essa sensação de qualidade de vida. Eu vou adaptar uma frase que tu falou, é uma adaptação que você disse que as pessoas vão morar lá, vão morar no lugar onde os outros passam férias, né? É verdade. É até uma... Não é nem minha essa frase, né? É uma frase assim, bastante conhecida, porque, de fato, a gente tem a oportunidade de morar num lugar onde hoje as pessoas desejam estar curtindo as férias. E isso é um privilégio para poucos. É verdade. Por isso que a gente convida as pessoas virem conhecer, ficar, investir, voltar outras vezes e ter João Pessoa de fato como a sua casa, seja uma segunda moradia, seja uma terceira ou principalmente a primeira moradia. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, né? De proporcionar essa sensação, essa experiência para as pessoas. João Pessoa, quando eu falo João Pessoa, a gente está falando de João Pessoa, Cabedelo, João Pessoa, né? De fato é um só lugar, digamos assim. E como a gente já enfatizou aqui, quando você faz essa mudança do município, você não percebe isso, né? Não percebe, é verdade. Tá tudo muito próximo, né? É o que eu já ouvi falar e o que eu também acredito e vejo em João Pessoa há quase 11 anos morando aqui, é que de fato João Pessoa tem essa sensação de você morar em um interior, né? Mas em uma cidade que tem tudo. Você tem essa sensação, né? Você está numa cidadezinha mais interiorana no sentido da simplicidade, dos hábitos das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tem tudo próximo, tecnologia no estado tem muito, né? Então assim, você tem essa sensação de fato de usufruir de tudo. Verdade. E ainda no Ravel, uma das coisas que você falou
foi o mirante, né? O mirante é algo diferenciado. Imagina só você, todos os dias, dentro do seu condomínio, você ter a vista do pôr do sol do Jacaré. Não é isso? É diferenciado. E algo bem interessante que eu acho nesse projeto também, Jairo, é as alamedas que tem dentro do empreendimento, né? Que faz conexão com todo o empreendimento, né? É um espaço, de fato, de conexão, né? São alamedas arborizadas, onde as pessoas vão interagir, vão... a sensação de você estar num parque, né? Verdade, verdade. Até bem lembrado você falar isso daí, porque de fato há essa conexão, até porque a prioridade no Ravel, visando a qualidade de vida, segurança também do pedestre dentro do empreendimento, são as ruas são praticamente integradas, né? As calçadas são integradas, são totalmente niveladas, ou seja, você sai de uma rua para outra, como pedestre, que a gente sempre vai priorizar o pedestre, né? Sem descer a rua, sem ter que descer aquele desnível, subir novamente. Por quê? Porque a prioridade é essa integração entre as calçadas, como também as alamedas, que você frisou bem. Entre algumas casas nós temos alamedas que só passa pedestre, e aí nós temos pequenas pracinhas para as pessoas se conectarem, conversarem, passear com o pet, curtir a família, enfim. A sensação de segurança e liberdade, que é o principal. O foco, de fato, é você estar num lugar onde você não tem que pegar o carro para ir na casa do seu vizinho. Se seu filho sai de casa e vai lá visitar o vizinho, ele vai pela calçada sem ter que baixar e descer na rua. São ruas confortáveis, né, com um piso interessante, aquele piso intertravado, que também traz uma sensação de redução de temperatura, não é nem sensação, é uma sensação térmica mais agradável, mas assim, são impermeáveis, ou seja, isso proporciona qualidade de vida. A gente sempre enfatiza, repete e fala qualidade de vida, por quê? Porque a gente vive para isso. Né? A gente trabalha para isso, buscando qualidade de vida. Então a gente tem que estar com isso na mente, que é até para nos dar força para poder trabalhar e buscar conquistar esses nossos objetivos. Né? E para quem está em dúvida ou está duvidando, vem cá que a gente mostra muito mais, né? A gente está dando entrou no assunto do Ravel, está dando uma passagem por cima do que é o projeto, mas são muitos detalhes o projeto, tem muita coisa envolvida e assim, a gente gostaria muito de passar para essas pessoas, para quem tem interesse, de repente, de entender mais e conhecer e tomar a sua decisão dentro do que de fato é importante, que é a qualidade de vida. Certeza. Assim, se você tem, por exemplo, a gente compara quando o investidor ele vai tocar determinado produto, determinada obra, a gente separa um espaço, separa parte daquela área para lazer e segurança e conforto do condômino, do morador, do investidor, ou seja, você tem ideia, mais de 10% do terreno global do empreendimento, mais de 10% é só de lazer. Pra você ter ideia, são quase 10 mil metros quadrados de lazer. Nós temos piscinas enormes, temos uma piscina enorme com quase 100 metros de extensão. Nós temos elevadores para dar acesso ao mirante, temos academia, salões de festas. Isso eu diria que é o básico que todo empreendimento de luxo ele tem. Mas aqueles gazebos é interessante. E você tem os gazebos, você tem pool house, que você pode fazer uma festa privativa ali, sem, eu diria que incomodar uma outra família que está numa outra parte da piscina, né? Você tem uma área de lazer que parece até você estar no resort, um verdadeiro resort. E aí a gente tem também o conforto das casas, cada uma temos 3 tipologias de casas. Voltando para o lazer, nós temos muita, eu diria, uma série de possibilidades de esportes para você curtir, para você cuidar da saúde, não só academia, mas você tem quadra de beach tennis, para você brincar um beach tênis, que é uma febre. Hoje em dia todo mundo está louco para bater uma raquete, para brincar. O vôlei também, enfim, uma peladinha, quem gosta de futebol. E aí tem o lazer para as crianças também, tudo muito próximo, tudo muito conectado, né? Assim, você tem muita qualidade de vida, Abraão, muita. Então, assim, hoje não só
que na minha opinião o principal é a localização, mas além da localização estratégica, visando a qualidade de vida no entorno, externamente, quando a gente vai para dentro do empreendimento, aí é que a gente se surpreende cada vez mais. É como eu falei e repito, né? O Ravel, ele tem essa pegada mais rústica, né? E ao mesmo tempo moderna. Onde é que está uma das modernidades do Ravel? Está nisso que você acabou de falar, né? A questão da área de lazer é fantástica, assim. É coisa de resort mesmo. Difícil vai querer sair para curtir o mar, né? Aquela piscina diferenciada. Eu não sei se eu vi errado, eu entendi errado no projeto, mas eu entendi que a piscina, além de ser quase 100 metros de extensão, ela não tem nada reto, é só curvas, ela né? É sinuosa. Ela é sinuosa isso, e você tem uma sensação de fato de estar no resort. Exatamente. Né? E muito paisagismo, né? Bem arborizada, assim, com opções. Detalhe, tudo vai ser entregue equipado e decorado, né? É assim, você está de fato num verdadeiro resort, exclusivo para poucas famílias. Sem se preocupar com obras. Sem se preocupar com obras, também onde seu filho está. Então, assim, eu acho que procurar o bem-estar, procurar viver bem. Bacana. Falando agora das tipologias, Jairo, a gente já falou sobre algo que encanta muita gente, né? Que nos deixa realmente empolgados com a questão dessa infraestrutura de lazer. Mas falando em si da unidade mesmo, né? Da unidade de moradia mesmo, nós temos 3 tipologias, né? 135, não é isso? Isso. 150 e 180 metros, não é isso? As de 180 são menos unidades do que as demais, né? As maiores temos menos unidades. Mas são essas 3 tipologias, sim, bem lembrado. Uma das coisas que eu achei interessante também, às vezes tem pessoas que podem perguntar assim, Abraão, mas são 3 tipologias, é condomínio fechado, vai ser tudo uma coisa só, as casas vão ter a mesma cara, digamos assim, a mesma roupagem, ou não? Como que está esse entendimento em relação às casas? Me parece que você pode ter uma possibilidade de você... Sim. Né? Detalhe importante, uma pergunta muito interessante, porque de fato você não vai ter aquelas casas tipo geminadas, até porque não são, a gente tem um afastamento de 3,5 metros entre uma e outra, e essa possibilidade de você modificar a fachada. Você tem 3 opções de fachada que você vai escolher de acordo com o seu gosto, se você quer mais rústico, mais moderno, mas você vai ter 3 opções, né? Elas vão estar sempre alternando entre 135, 150 e 180, não vai ser aquela coisa igual. Você tem a sensação de estar, de fato, num condomínio muito diferenciado. Eu acho que isso é o charme do projeto. O arquiteto teve essa preocupação de não manter um padrão único, né? Às vezes você só sabe qual é a sua casa se olhar para o número dela. O cara que gosta de Tumaú, aí de repente ele vai e erra de casa. E aí você não vai ter esse problema, né? Então assim, é bacana, é muito diferenciado. Uma coisa que você falou aí, eu queria que você, se possível, pudesse explicar melhor, até para quem está em casa, que está nos ouvindo ou assistindo entender, que você falou que essa distância de 3,5 metros, né, que tem de uma unidade para outra, ela tem um diferencial de privacidade, né? Bastante, porque quando primeiro que todas as casas, elas são voltadas para o nascente, certo? E aí o que é que acontece? Quando você está dentro da sua casa, você não vai ter o vizinho olhando para a sua própria casa. Que é uma coisa que na maioria dos condomínios você está dentro de casa e todo mundo está lá, porque todo mundo está vendo tudo, né? Exatamente, porque é um diferencial que todas as casas elas vão ser coladas de um lado do muro, consequentemente a outra vai ter um afastamento e aí a privacidade que uma tem, a outra também tem. Você vai ver nas imagens a seguir, que a gente vai estar postando, vai estar repassando, e aí consegue entender como isso funciona. E o terreno também, você tem um terreno com afastamento frontal e na parte traseira do lote, onde você pode desfrutar de uma integração do seu térreo com uma área gourmet na parte de trás. Você pode, inclusive, adquirir um dos nossos kits, que um deles seria o espaço gourmet, integrando e ganhando mais espaço na casa, tendo essa sensação de espaço, de amplitude.
ou simplesmente você pode, você quer fazer uma piscina, você pode fazer, é permitido. Então vai ter essa área Tá? destinada, Exatamente. essa área destinada para essas possibilidades, né? Exatamente, que é na parte do recuo traseiro da casa e no recuo lateral, onde você pode também inserir esse espaço gourmet, agregando valor à sua interação com a sala, com a própria cozinha, ou seja, você tem essas possibilidades de mesclar um pouco, diversificar no seu projeto. Bacana. São muitos detalhes, muitos detalhes. A gente poderia ficar falando horas aqui. Verdade. Tem muita coisa para falar, para mostrar. E aí, como eu já falei e friso novamente, estamos às ordens para passar todas as informações e poder auxiliar nessa sua busca aí para melhoria de qualidade de vida. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? Proporcionar isso às pessoas. Então é isso. Falamos hoje aqui na ótica de Jário Limeira, com ele. Humildemente falando, né? Com o Jário Limeira. Vimos aí essa migração, esse novo movimento da população, das pessoas, tanto para quem está conhecendo a Paraíba, João Pessoa, e para quem já reside aqui, também a gente tem visto essa mudança também, né? Voltado para os condomínios horizontais de casas, né? E, em especial, com esse desenvolvimento imobiliário que há na região do Jacaré, nós chegamos lá no condomínio de casas prontas, o Ravel. Não é isso? Perfeito. Acredito que não tem nenhuma dúvida. Quer acrescentar mais alguma coisa, Jairo? Não, agradecer mais uma vez, né, a participação e poder colaborar um pouco com a nossa experiência que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia, tentar repassar para o amigo, para o cliente, para a pessoa interessada em investir, em comprar para morar, ou seja, o nosso intuito de fato é poder somar, é poder ajudar as pessoas a fazer o melhor negócio. E quando a gente fala em moradia, a gente não só visando como investimento, mas moradia é prioridade. Né? E torno a repetir a frase, qualidade de vida. Cabedelo, João Pessoa, é qualidade de vida, não é só investimento. É morar bem, é curtir a família, curtir as praias que nós temos aqui no entorno, curtir os esportes, a possibilidade de esportes que nós temos infinitos, principalmente esportes aquáticos. Né? Então, a gente tem o maior prazer de poder colaborar um pouco com a nossa opinião e que espero que seja importante para você na hora de tomar a decisão. Bacana. E para você que não está em João Pessoa, você que é turista, veio, conheceu João Pessoa e voltou encantado, já está se programando para voltar. Talvez você está perguntando, eu queria conhecer mais, eu queria ver como é que eu faço, eu estou longe. Entre em contato, o pessoal do marketing aí é desenrolado. Né? Nosso amigo Jorge. O Jorge vai resolver essa bronca. E aí você entra em contato, a gente dá um jeitinho de fazer uma reunião online, né? Uma videoconferência. Então a gente, com a tecnologia hoje a gente consegue tudo isso. Então, muito obrigado, Jário Limeira. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi uma honra estar aqui. Show. Estamos abertos a entender para atender. Grupo Limeira Negócio Imobiliário. Tamo junto. Mais um podcast e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, Jairo. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.